Então, com a planilha do Google já aberta, você vai criar uma planilha aí do zero, enfim, né? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, em extensões, e tá vendo que eu tenho aqui, ó, Ed Veronix, tem também o Extract, que é uma ferramenta muito parecida, tá? A gente vai utilizar o Ed Veronix agora, por quê? Para fins didáticos fica mais prático, uma ferramenta gratuita, ela tem as suas complicações, vamos dizer assim? Tem, mas a gente consegue exemplificar muito bem para você entender toda a lógica que a gente aplica aqui, para poder então criar projetos bem interessantes aqui, resultados bem legais aí no Looker Studio, tá? Então aqui em Ed Veronix eu vou clicar em Launch. Se você não tem o Ed Veronix instalado, é a primeira vez que você está ouvindo falar desse plugin, você vai clicar em extensões, complementos, instalar complementos e aqui você vai pesquisar pelo nome e aí você vai clicar aqui e vai instalar, né? No meu caso aqui está desinstalar, por quê? Porque a gente já tem ele instalado aqui, tá? Então vou fechar aqui, pode ver que ele abriu várias opções aqui e a opção que eu quero é justamente o Facebook Ads. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui para que a gente consiga puxar esses dados, né? Trazer esses dados aqui para dentro da nossa planilha, tá? É conectar qual conta de anúncios a gente quer acessar, ou seja, em qual conta de anúncios que a gente tem acesso pelo nosso usuário que a gente fez login aqui, né? Ele vai consultar para trazer esses dados e puxar para dentro de uma planilha, tá? Então, eu vou conectar rapidamente aqui uma conta de anúncios, deixa eu só trazer para cá, ó, rapidão para conectar. Eu não cheguei a preparar previamente isso aqui, mas eu vou escolher uma conta rapidinho aqui pra gente ter uma ideia, tá? Então pode ver que eu já selecionei aqui uma conta de anúncio, tá? Você vai clicar aqui, ela vai aparecer as contas de anúncios, né? A lista de contas de anúncios que você tem acesso aí com o seu usuário e a partir disso a gente pode então fazer a configuração de quais os campos a gente quer trazer para dentro da nossa estrutura. Lembra que aqui no Google Planilhas a gente não trabalha com colunas e linhas que tenham dados diferentes entre elas, tá? Eu expliquei melhor sobre isso na live 1 e o porquê que a gente não faz isso, tá? Ou seja, se eu tenho aqui, por exemplo, na minha coluna A, um campo do formato data, eu preciso me certificar de que nessa coluna A, todas as informações, todas as linhas sejam do mesmo tipo, sejam do tipo data nesse caso, tá? Pois texto, número, enfim, qualquer outro formato, cada coluna ela precisa ser exclusiva, justamente para que a gente consiga simular uma tabela real de banco de dados que funciona nessa mesma lógica. Em um banco de dados, quando eu crio um campo novo, que equivale, né, a como se fosse uma coluna aqui dentro da planilha, esse campo ele só vai poder receber informações, né, eu vou poder imputar informações dentro desse campo somente daquele formato que eu previamente defini, tá? Então, entendendo essa lógica, a configuração que a gente precisa fazer aqui agora no Ed Veronix é justamente aqui, ó, nos campos, tá? Quando a gente clica aqui, a gente consegue ver que existe uma variedade aqui de informações que ele disponibiliza para a gente. Só que algumas informações são específicas do plano pago, tá? Então o que a gente fez? Entendendo essas limitações, né? Enfim, o que a gente pode trabalhar com o plano gratuito, a gente procurou pensar na melhor estrutura que a gente consegue extrair aqui do Ed Veronix para nos dar liberdade, vamos dizer assim, né, e versatilidade lá no Looker Studio para a gente poder depois escolher quais dados a gente vai puxar, como que a gente vai fazer a alocação de cada uma dessas informações, tá? Não são em todas as contas, né, que tem essa opção aqui, mas eu vou mostrar igual, ó, que é essa opção aqui no cantinho, tá? Quando a gente clica aqui, ele abre essa janela aqui pra gente e aqui você consegue ter uma ideia um pouco melhor. Eu não lembro se ele mostra aqui em algum lugar se aquele campo ele é somente do plano pago. Aqui, ó, isso aí. Então todos os que tem esse símbolo aqui são campos que a gente não consegue extrair no plano gratuito, ó, por exemplo, o status da campanha, o status da conta, enfim, tem várias informações aqui, ó, que a gente não consegue trazer no plano gratuito, tá? Principais informações, aquelas que atendem, sei lá, pelo menos 90% das necessidades dos projetos, né, no contexto de gestão de tráfego, que é o exemplo que a gente está trazendo para esse projeto aqui, a gente consegue, obviamente, trabalhar aqui dentro dessa estrutura. Então, qual que é a lógica aqui? A gente precisa clicar e, por exemplo, se eu quiser trazer uma informação de cliques, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, e aí eu vou selecionar, ele vai ficar com esse campo marcado, tá? O que é importante aqui? É importante que você entenda que você só vai trazer campos aqui que eles são ou uma métrica ou
uma dimensão, tá? Você não vai trazer indicadores para cá. Por quê? Porque senão vai dar problema nessa estrutura que a gente está sugerindo para você, que tem muito a ver, inclusive, com a dúvida do Ariel aqui, que ele perguntou mais cedo, do porquê que a gente não calcula, né? Por que não tem como calcular o alcance no caso, tá? Quando você traz indicador aqui para essa extração também, e você utiliza muitos pontos de quebra, ou que seja um ponto de quebra, se você está trazendo campanha e conjunto de anúncio na mesma tabela, já vai dar problema ali na hora de calcular, tá bom? Então, todo o indicador, né, que é o resultado de um cálculo, ou seja, se eu puxar aqui, por exemplo, ó, CPC, eu tô falando de um indicador. Por quê? Porque eu precisei pegar o custo, dividir ele pelo quanto que deu de número de cliques e a partir disso eu tenho, então, um custo médio por clique, tá? Isso é um cálculo e a gente faz todo esse trabalho lá dentro do Looker Studio. A gente não extrai essa informação. A gente só vai extrair informações aqui dentro do Adveronix, informações que são aquelas informações base, ou seja, são as métricas e os indicadores, não, perdão, as métricas e as dimensões, tá? Os indicadores a gente vai criar lá no Looker Studio. Bom, eu quero facilitar a sua vida aqui nesse processo, que ele vai facilitar demais a sua vida. Por quê? Repara que toda essa estrutura aqui, ó, são os campos, os principais campos, aqueles que a gente consegue extrair no plano gratuito e que, assim, dá para fazer muita coisa com isso aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai simplesmente clicar nesse botão aqui para copiar essa informação, vai voltar aqui na planilha e você vai vir aqui ó, nos fields ó, e vai clicar para colar, tá? Você vai colar essa informação aqui. Então, repara o seguinte, ele já trouxe toda a informação que a gente tem aqui nesse documento, ó, que é o que a gente precisa aqui para a maioria dos casos. Então, vamos dar só uma passada rápida aqui para você entender o tipo de informação que a gente está trazendo. Então, por exemplo, dimensões, né? A gente está trazendo objetivo, estamos trazendo aqui, ó, o ID da campanha, da conta, o nome da conta, estamos trazendo o ID da campanha, nome da campanha, conjunto de anúncio, ID e nome também, anúncio, ID e nome também. Estamos trazendo aqui os dispositivos, né? Então, ele quebra a informação ali pelo dispositivo. Acho que dimensões são isso. E depois métricas a gente tem várias, né? Temos leads, temos o quanto que a gente investiu, né? O investimento aqui, compras, valor de conversão da compra, checkouts iniciados, adições ao carrinho, page views, cliques no link, impressões, posts salvos, comentários, enfim, tem uma estrutura bem completa aqui, né? Apesar de ser no plano gratuito, a gente consegue trabalhar bastante com essas informações. Conversas por mensagem, temos também vídeo view 25, 50, 75 e 95. Vídeo plays a gente tem aqui, visualizações de 3 segundos, enfim, tem bastante. E tem a dimensão de data aqui também, né? Que a gente está trazendo, que é uma informação, um campo aqui bastante importante para compor toda essa nossa estrutura. Então, assim, dentro daquilo que o Adveronix disponibiliza no plano gratuito, a gente procura extrair o máximo que a gente consegue. E como eu falei, você não está vendo aqui custo por clique, custo por mensagem, custo por lead, esse tipo de coisa, porque a gente cria tudo lá no Looker Studio. Nas próximas etapas a gente vai passar por isso, então, e aí você vai entender como que funciona, tá? Beleza, colocamos aqui os nossos campos. Qual que é o próximo passo agora? Eu não preciso mexer aqui nos pontos de quebra, tá? Porque ele já detecta automaticamente quando a gente cola a informação ali. Então, isso aí é uma facilidade enorme para você, esse documento que eu acabei de liberar, né? O que a gente vai precisar fazer agora então, tá? Nós vamos precisar informar para o Adveronix, qual que é o período da extração de dados que a gente quer fazer, tá? Por padrão aqui, ó, ele puxou, por exemplo, os dados do mês atual, tá? Nós estamos no dia 22, então ele pegaria do dia 1 até o dia 22. Eu tenho quase certeza que se a gente tentar rodar isso aqui, ele vai dar um erro, que é mais uma limitação também do plano gratuito, né? Do Adveronix, que é a quantidade de dados que ele consegue extrair, aqui pra gente. Então, nós nem vamos gastar o nosso tempo aqui tentando extrair esse tanto de dados. O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pegar, ó, e vou mudar aqui para os últimos 7 dias, tá? Então, os últimos 7 dias, ele vai olhar os últimos 7 dias, né? Vai pegar essa janela de 7 dias e vai trazer essas informações aqui pra gente. Depois que eu defino a data de início, eu poderia vir aqui, ó, clicar aqui e colocar uma data personalizada também, tá? Imagina que eu quisesse puxar, sei lá de junho, do dia 1 até o dia 10, né? Aí eu coloco aqui, ó, na data final, até o dia 10, tá? E aí ele puxaria, então, essas informações. Para facilitar aqui o exemplo, eu vou colocar, então, últimos 7 dias. Não preciso fazer nenhum tipo de ordenação aqui dos dados e tal, por quê? Nem filtros, né?
Porque todo esse tratamento dos dados e a forma como a gente vai alocar esses dados, a gente vai trabalhar lá dentro do Looker Studio. Lembra que aqui eu tô fazendo a simulação de um banco de dados de fato, então eu preciso desses dados, vamos dizer assim, o mais bruto possível para que eu possa ter a liberdade de trabalhar com eles mais à frente, tá? Beleza, vocês repararam que eu cliquei aqui, né, em Options, para ele abrir essas opções onde a gente define em qual página, né, a gente vai trazer. No caso que eu só tenho uma página, recomendo inclusive que você trabalhe também para evitar problemas, trabalhe somente com uma página aqui, e ele já vem setado aqui para pegar a célula que a gente tá selecionando aqui, né, e a partir dali ele inserir os dados então. Então o que você vai fazer? Certificar que você tá na célula A1, já para ele pegar a estrutura completa aqui da planilha, ficar tudo certinho, tá? Você vai ligar essa informação aqui, ó, incluir cabeçalhos, e vai salvar esse report também, tá? Caso você queira editar depois ou reaproveitar, se der algum erro aqui, por exemplo, na extração de dados, você já consegue reutilizar toda essa configuração que você fez para fazer novamente uma consulta, tá? Então eu vou colocar aqui, exemplo mesmo. Coloquei o nome aqui e agora a gente simplesmente vai clicar nesse botão para que ele faça a extração de dados. Já temos os dados aqui. Talvez isso aqui pareça um pouco bagunçado para você, né? E realmente assim, visivelmente é um pouco bagunçado, né? Ainda mais se a gente não tá muito acostumado. Mas aqui ele trouxe certinho os campos que a gente configurou: objetivo, investimento, leads, enfim, né? Compras. Trouxe bastante informação aqui, ó, tá? De acordo com o que a gente colocou, né, ali na nossa estrutura.